exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória ao nosso Deus, Ele exaltado, Senhor exaltado na nossa vida, no nosso coração, que essa graça desse Deus exaltado seja sobre você, esteja alcançando o seu coração onde quer que você esteja hoje. É muito verdade que eu ficaria ainda muito mais tempo ouvindo Isabel e Julie aqui louvando a nosso Deus. Porque é muito bom ouvir as duas cantando e adorar o nosso Deus dessa maneira. Eu quero convidar você nesse instante a, se você puder, orar comigo mais uma vez, pedindo para que Deus receba o nosso louvor e que também essa reflexão, de alguma forma, alcance o seu coração de maneira poderosa e sobrenatural em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor está conosco e é por nós, obrigado por ser esse Deus tão grandioso e mesmo assim viver conosco. Muito obrigado porque a cada dia que passa a gente pode ter mais convicção do tamanho do seu poder, do tamanho da sua grandeza através do relacionamento contigo. Eu peço que nessa hora a reflexão bíblica possa ser algo que vem do céu para nós e que nos alcance de maneira sobrenatural, inconfundível, e que somente o Senhor tem a autorização de nos influenciar agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Semana 28 do nosso circuito bíblico, lembrando que estamos como igreja vivendo o tempo da frutificação. Esse tempo de frutificação vai até o final de agosto. E o nosso circuito bíblico está acabando. É só até a primeira semana de agosto. Em setembro temos mais novidades, temos
muitas coisas boas como igreja acontecendo. Então, um dos textos do circuito dessa semana está em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou devagarzinho no texto, e depois eu vou ler um outro texto, mas por enquanto é esse. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz o seguinte: antes de tudo, é a mesma coisa que eu vou dizer para você, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vou aproveitar as palavras de Paulo e usar para você, meu povo, minha igreja, meu amigo, minha amiga, que está recebendo essa reflexão, esse estudo bíblico de hoje. Antes de tudo, a minha recomendação, antes de falar qualquer coisa, antes de tentar ensinar qualquer coisa para você que seja algo do céu, antes de falar outra coisa, a primeira coisa que eu recomendo é que vivamos uma vida que viva fazendo súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Súplica é um desespero. Eu suplico por aquilo que não cabe dentro de mim e eu faço do jeito mais desesperado da minha vida. Eu suplico pela vida de um filho que está doente, eu suplico por uma enfermidade minha mesmo, eu suplico por algo difícil que eu esteja vivendo ou sofrendo, eu suplico, porque eu estou desesperado. Eu oro como algo regular da minha vida, como rotina do meu coração, do meu tempo de falar com Deus e de ouvir Deus. Eu intercedo pelas pessoas, eu oro não só por mim, mas eu intercedo pelos outros, eu invisto tempo orando por outras pessoas, intercedendo por elas. E ações de graças por todos os homens. A minha vida com Deus é uma vida prática, então eu vou na direção das pessoas com ações de amor, ações de graças. A graça que eu recebi, o presente que eu recebi, eu vou na direção dos outros também, sendo gracioso. Versículo 2 prossegue. Pelos reis, tudo isso também por todos os homens, e agora continua, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Fazer isso tudo também pelos reis, pelos presidentes, pelos líderes, pelas nações, pelos líderes das nações, e também por todos os que exercem autoridade sobre nós. Todos que exercem autoridade sobre nós, seja o presidente dessa nação, seja o presidente da nação onde você nasceu, seja o seu chefe no trabalho, seja aquele cara que te contratou para aquele dia, seja o seu líder de célula, seja o seu líder do ministério, seja um pastor auxiliar dessa igreja, seja eu mesmo o seu pastor. Orem por todos, intercedam, façam súplicas e também tenham ação de graças por todos os homens, mas também pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? O texto fala no versículo 2, tem um resultado aqui. Para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo está ensinando algo tão fundamental para nós. Lá em Romanos ele fala que toda autoridade que é exercida sobre nós é colocada por Deus sobre a nossa vida. Por isso que devemos orar pelos nossos líderes, orar por aquelas pessoas que exercem autoridade sobre nós e respeitá-los como autoridade. Aqui ele está revelando o resultado, o porquê disso. Ele está dizendo para nós que devemos ter essas pessoas nesse lugar de oração, de intercessão, de ação de graças, para que esses que nos lideram tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. É o nosso papel investir tempo intercedendo por aqueles que exercem autoridade sobre nós, inclusive os nossos pais, os governantes,
os líderes das igrejas, para que haja paz, para que haja uma vida tranquila para estes. Sabe por quê, irmãos? Porque liderar, mesmo que muitas pessoas desejem, achem que é bonito, que o status é legal e tudo mais, mas de verdade, gente, liderar é uma responsabilidade muito difícil. Olha para os presidentes, eu vou tirar um pouco a gente, nós pastores, líderes de igreja da cena, e eu queria que você visse os presidentes. Eu me lembro bem da posse do presidente Obama, como ele parecia jovial, como ele parecia jovem, e os anos foram passando, poucos anos, ele estava com um aspecto muito envelhecido. Porque o peso da liderança, eu não estou falando de uma liderança que é só de um país, ou de uma potência, não. Tem a ver com o exercício da liderança, é desgastante. Então, nosso papel como cristãos, como gente que propaga o evangelho da paz, é viver de maneira tão integral o evangelho, que a gente vai interceder, vai orar, vai agir de maneira graciosa na direção dessas autoridades, para que a vida dessas pessoas, a nossa vida, seja uma vida tranquila, uma vida digna, uma vida pacífica, com toda piedade e dignidade. Porque se as pessoas que estão liderando você têm uma vida pacífica e tranquila, vivendo com toda piedade e dignidade, os beneficiados serão todos estes que são liderados. É por isso que a palavra é tão sábia e tão atual. Aqui nos Estados Unidos, há uma guerra política, que, meu Deus, a gente nunca chega a lugar nenhum. No Brasil, de onde venho, é a mesma coisa. E quem ganha com isso? Quem ganha? Ninguém ganha. Ninguém ganha. O povo continua sofrendo, as desigualdades continuam saltando aos nossos olhos e nada muda. O que a gente faz? O nosso papel, Paulo já disse aqui, é orar, interceder, pedir para que o Senhor ajude esses homens, mesmo que eles não professam Jesus. Não importa, o nosso papel é orar por eles, interceder por eles, inclusive para que se encontrem com Deus, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, com toda piedade e dignidade. Esse é o nosso papel. Nosso papel é pagar o preço de joelhos, orando pelo líder de célula, orando por este que paga o preço com você toda semana, que está pronto para te ouvir quando você mais precisa de ajuda, que o telefone está disponível para poder pastorear a sua vida quando você mais precisa. Quando você precisa de um conselho, ele está pronto para te dar. Orar pelos pastores dessa igreja, orar pelos líderes dessa igreja, por toda a minha diretoria que tem trabalhado, o meu staff que tem trabalhado loucamente durante esse tempo de pandemia, para que possa chegar a mensagem do evangelho a você e de você espalhar para o mundo inteiro. Em dias difíceis, diz que os desgastes mentais estão evidentes para todos. Porque ninguém sabe lidar com pandemia. É a primeira vez que a gente está lidando com isso. Ninguém viveu igreja antes assim, do jeito que a gente está vivendo. Jamais na história. Então exige de criatividade, exige muito. Então o seu papel, o meu papel é interceder, é orar, para que vivam tranquilamente, de forma pacífica. O texto continua no versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Se a gente fizer isso, você não está me agradando, apesar de diretamente ser agradado. Mas você está agradando a Deus, o nosso Salvador. Versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Perceba bem, quando fazemos isso, o resultado
dessa busca intercessora, em oração, em súplica por todos os homens, mas também por reis, por autoridades, é que essa mensagem do Evangelho será espalhada para o mundo inteiro. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Orar pelas autoridades, orar por todos os homens, súplicas, ações de graça. Não faz da autoridade, seja ela eclesiástica ou não, alguém que é Deus sobre você. Perceba bem uma coisa que o texto no versículo 5 diz para nós. Só há um mediador entre Deus e os homens. E esse um mediador é o homem Cristo Jesus. O nosso papel de intercessor pelas autoridades, o nosso papel de intercessor pelos nossos líderes religiosos, por aqueles que são nossos líderes, nossos pastores, nossos guias, nossos líderes de célula, não faz deles poderosos, suficientes para serem nossos moderadores com Deus. É só Jesus quem faz. Então não há outro homem que não seja Cristo, o homem, Cristo Jesus, que pode exercer mediação entre nós e Deus. Ou seja, de maneira muito clara para você, qualquer um que se levante na sua vida, olhando nos seus olhos, com toda a autoridade, com toda a postura, dizendo para você que ele exerce autoridade como se fosse o próprio Deus em você, e que você tem que respeitá-lo, que você tem que honrá-lo, que você tem que obedecê-lo com tudo, independente das Escrituras. Questione, não obedeça e não faça nada que esse homem ou mulher está dizendo. Existem muitas pessoas aprisionadas a gurus espirituais, a profetas, a pastores, a amigos de oração forte, pessoas que não só aprisionadas estão, mas dependentes, como crianças, dependentes da oração de fulano, dependente da palavra de ciclano, do profeta tal, do pastor tal, do líder tal. A Bíblia nos chama à maturidade. E a maturidade é exercida através da palavra e da oração. Quando conhecemos Deus? Através da Bíblia, através da oração. Quando saberemos que é de Deus ou quando não é de Deus? Quando conhecemos a Deus. Então qualquer outro que disser, ei, eu sou Deus para a sua vida, você me obedece, independente das Escrituras, fala assim, olha, vai me desculpar, mas isso não está na Bíblia. Eu não vou seguir não. Mas é uma pessoa que te ama tanto, que sempre esteve ao seu lado. Gente, o homem cai. Por isso que eu sempre ensino para vocês aqui, que independente do que eu diga, conheça a Bíblia. Porque no dia que eu errar, e eu posso errar, você não vai ficar comigo, você fica com as Escrituras. E eu peço, pelo amor de Deus, entre eu e Deus, fique com Deus. Entre eu e a palavra, fique com a palavra. Entre o que eu disse e o que a Bíblia diz, fica com a Bíblia, sempre. Sempre. Porque eu sou tão falho quanto você. Só há um mediador entre Deus e os homens, e esse homem é Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de profeta para viver com Deus. Você não precisa de pastor para viver com Deus. Você não precisa de líder de célula para viver com Deus. Você precisa viver com Deus.
Você precisa aprender a viver com a palavra. Você precisa aprender a viver com a oração. Você precisa se relacionar com esse Deus que você chama de Senhor. Do contrário, enquanto você não buscar, enquanto você não for autônomo na sua busca, enquanto você não desejar isso com tudo que você tem, e você não for atrás, não correr atrás, você vai ser alguém sempre levado de um lado para o outro, buscando aquilo que te agrada, aquilo que faz bem para os seus ouvidos. E pronto. E você nunca vai amadurecer. E aí qualquer um vai te levar no papo. Falsos profetas estão aí. Falsos homens e mulheres de Deus, aos montes. Como discernir? Conhecendo Deus. Olha o que Paulo também diz aqui em 2 Timóteo agora, capítulo 4, o versículo 3. Versículo 3. Uma palavra muito, muito impactante também. Pois virá o tempo em que não suportarão quem? Muitas pessoas. A sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Haverá esse tempo, se é que ele não já chegou, onde as pessoas vão querer por perto delas só gente que fale para elas o que elas querem ouvir, inclusive da Bíblia. Uma santidade mascarada, uma Bíblia maquiada, uma verdade do Evangelho mentirosa. Só há um mediador entre o homem e Deus. E esse único mediador é Jesus Cristo. O nosso papel é orar pelas pessoas, por todos os homens, com súplicas e ações de graças e intercessões, para que a vida deles seja uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Porém, ninguém assume lugar de mediador entre nós e Deus. A minha relação com Deus é estabelecida entre eu e Deus. Você pode ter uma palavra de Deus para mim? Pode. Mas tudo que você vai falar eu vou acreditar? Necessariamente não. Mesmo que você fale em nome de Deus? Necessariamente não. Porque Deus sempre confirma no coração daquele que recebe a palavra dele. Então, se ele não confirmar imediatamente, eu vou esperar. Se ele não confirmar, eu vou descartar a palavra que você me deu. Porque talvez tenha vindo de você e não de Deus. Mesmo que você tenha boas intenções, eu vou ficar sempre com Deus. Vou ficar sempre com a palavra. Porque afinal, só existe um mediador entre Deus e os homens. Pessoas importantes passaram na nossa vida, é verdade. Pessoas que nós devemos respeito, é verdade. Homens e mulheres de Deus, é verdade. Mas só há um mediador entre Deus e os homens. Na Bíblia houveram pessoas muito importantes, Elias, Moisés, João, Pedro, Maria, tantos outros importantes, mas não exercem mediação entre Deus e eu. Só o homem, Jesus, é mediador. Então não seja levado de um lado e para o outro, como se você fosse alguém que não soubesse disso. Eu estou dizendo para você, através da Bíblia, agora acabou a ignorância. É você e Deus, e só você e Deus, com Jesus intercedendo por você. E graças a Deus que temos Jesus, o nosso intercessor. A Bíblia chama ele de o nosso advogado, que fica nos defendendo ali com Deus. Eu desejo que você amadureça, que você cresça, que você ore, que você suplique, que você interceda, que você pratique isso diariamente. Que você ore pelos reis, ore pelas autoridades, orem por nós, pastores, por nós líderes, pelos missionários. Nós estamos vivendo dias muito difíceis como líderes. Mesmo que o Senhor esteja conosco, são dias difíceis. Deus é por nós, Ele nos renova, mas são dias difíceis. Orem pelas autoridades que estão também vivendo dias muito difíceis com a pandemia, com o Covid.
tendo que encontrar estratégias e conduzir as pessoas e tomar decisões. Ore! E nunca se esqueça que a intercessão entre Deus e os homens é com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te faça forte, para a glória do nome dEle mesmo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.